Olá, novamente, alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula de eletromagnetismo e agora, finalmente, como terminar o nosso transformador fazendo a retificação, transformando corrente alternada, perdão, em corrente contínua. Então, primeiro, é importante salientar que o que vocês já fizeram é isso aqui. Vocês montaram um enrolamento primário e um enrolamento secundário. Esse símbolo aqui que está no quadro, esse aqui é a simbologia num esquemático elétrico de um transformador. É assim que vocês vão ver a simbologia de um transformador. Transformador com uma entrada e uma saída. Então vamos relembrar lá. A entrada era 220 volts AC, alternated current, né? Corrente alternada, AC. E a saída aqui, quanto que era? 12 volts DC? Ainda não. Lembra que a gente tinha especificado que aqui ia ter que ficar com 10,5 também volts AC, porque um transformador só funciona em corrente alternada. Então tá certo. O que falta agora para a gente colocar aí e ter isso aqui na saída? Então primeiro vamos entender o que é corrente contínua e o que é corrente alternada. Corrente alternada, ela está o tempo inteiro variando, né? Essa é a nossa rede. Como é que isso aqui vai virar esse último etapa aqui, que é sempre um valor constante, né? Por exemplo, aqui nós temos um valor eficaz de 220 e aqui no final a gente vai ter um valor de 12 volts, certo? Aqui a gente já viu então que esse sinal ele é 220 e eficaz, mas na verdade o pico dele, a parte mais alta e mais baixa da onda, chega em 311 positivo e menos 311 negativo. Mas na média ele dá 220, isso significa valor eficaz. Tá, professor, mas como é que isso aqui vai virar isso aqui? Então, o que vai acontecer? Você vai ter que colocar uma retificação com diodos. É isso que funciona. E existem várias maneiras de fazer essa retificação com diodo. Pode ser com um diodo, com dois diodos. O que a gente vai mostrar aqui é um retificador de onda completa em ponte, do inglês Full Bridge Rectifier. E é o mais usual, o que vocês vão mais encontrar por aí. Também é um dos mais eficientes. Então, o que a gente vai ter nessa saída aí? Um retificador de onda completa em ponte. E como é que funciona isso aí? Com 4 diodos. Você pode comprar isso pronto ou fazer. Vou desenhar aqui então 4 diodos colocados de uma maneira bem especial. Esse aqui, para quem não sabe, é o símbolo elétrico do diodo. Então, agora vem para cá, descendo esse diodo. O que é o diodo, né? Vamos explicar um pouquinho o que é um diodo. Diodo é como se fosse uma válvula. Ele deixa passar a corrente elétrica por um lado, mas ele não deixa voltar. É assim que ele funciona. Então a gente tem 4 diodos aqui. Pode ver que essa barrinha aqui do diodo e a seta é para onde ele aponta e para onde pode passar a corrente. Na volta ele não deixa. Como a corrente em corrente alternada está o tempo inteiro mudando de direção, vindo para um lado e vindo para o outro, você vai ter esse retificador de onda completa em ponte. Você vai comprar isso pronto ou fazer o seu. O que é importante? Como você vai ligar ele. Se você comprar ele pronto, eu vou colocar aqui na tela uma imagem, você vai ver que ele tem dois terminais que estão simbolizados com esse símbolo aqui. Deixa eu até fazer em outra cor, para ficar mais destacado. Com esse símbolo aqui. Ó. Esse símbolo aqui é o símbolo de uma corrente alternada, olha só. É o símbolo da onda, né? E você pode ligar em qualquer lugar das duas pontas que ficaram sobrando do teu tráfego. Se for um tráfego com uma saída apenas, que é o que a gente está fazendo aqui. Então, você vai ligar aqui e você vai ligar aqui na parte de baixo. Beleza? E aí o que vai acontecer? Vai acontecer que você vai ficar com um lado positivo e um lado negativo. Você vai ver que na própria peça que comprar,
existe um lado positivo e negativo. Então aqui a gente já tem uma retificação. Mas o que está acontecendo aí, professor? É o seguinte, essa onda aqui, que ela tem um lado que ela tem uma tensão positiva e uma tensão negativa, que claro, aqui na saída não é mais de 311, né? Na saída aqui é de 10,5 AC, ou seja, o valor aqui também não é 10,5, é um valor maior, multiplicar por raiz de 2. Mas enfim, o que vai acontecer com essa onda? Essa onda aqui, ela tinha esse formato aqui, né? Ela ia para cima e para baixo. Vou fazer o pontilhado aqui. E aí depois ela subia de novo. Essa parte negativa aqui da onda, esse pico de baixo aqui, ela não existe mais. Se vocês virem uma animação, vai ver que sempre vai estar conduzindo só a parte positiva. O que ele faz então? Ele rebate os diodos que fazem esse trabalho aqui. Ó. Vou até deixar bem destacado aqui. A parte que era negativa agora rebate para cima. E agora tu tem um sinal que é só pulsante, só vai de 0 até o valor que você chegou lá. Até vamos ver quanto que dá esse valor. Deixa eu pegar a calculadora aqui. Esse valor eficaz aí, né? Se eu quero ter 10,5 eficaz, 10,5 vezes raiz de 2. Então eu tenho, na verdade, 14,84. Então, vejam só, na nossa saída aqui, não está saindo 10,5, está saindo 14,8 e menos 14,8. Beleza? Só que tem um problema. Cada diodo desses aqui, se vocês olharem uma animação, vou tentar pôr uma animação aqui na tela, se não procurem por animação de um retificador em ponte, sempre só desses dois diodos desses vão estar conduzindo, tá? É mesmo, professor? Deixa eu ver se eu montei corretamente. 2 saindo e 2 chegando. Isso mesmo. E onde é que vai estar a carga, professor? A carga vai estar aqui no meio, só que a gente não consegue desenhar ela aqui no meio, porque vocês vão verem, quando eu colocar um circuito aqui, ele vai estar conduzindo ora por aqui, vem pelo meio, desce por aqui, e ora por aqui, vem por cima e desce por aqui. Ou seja, a corrente sempre está vindo por esse lado aqui. É como se eu colocasse um resistor, vou colocar aqui em roxo, aqui no meio, aqui onde é que você vai ligar o teu circuito. Ou seja, no ciclo positivo conduz a parte de cima, vem pelo meio aqui, entra pela direita, sai pela esquerda e volta para o transformador. No ciclo negativo vem por baixo, vem por essa aqui, porque não consegue conduzir para esse lado, né? Vai pela direita, também vem pelo positivo e volta por lá. Ou seja, a corrente está sempre vindo só por um lado agora, mas ela está pulsando ainda. Certo? É assim que funciona o retificador em ponte. Vocês vão ter isso em eletrônica digital, se já não estão tendo. Eletrônica digital, perdão, eletrônica analógica. Se já não estão tendo. Certo? E aí, professor? Então quer dizer que agora eu tenho só um pico para cima de 14,8. Mas tu não tem mais 14,8. Não, professor, não. Infelizmente, para esse diodo funcionar, cada um deles gastam 0,7 volts. Em média, tá? Tem que olhar na ficha técnica do diodo. Ou seja, tu vai perder 1,4 volts de amplitude dessa tua onda, que é 0,7 vezes 2, né? Então, de 14,8 menos 1,4, você vai ter agora 13,4, né? Lembrando também que esses 10,5 aqui que a gente calculou não são 10,5. Lembra que a gente tinha perdido 10% lá? Então, na verdade é um pouco mais baixo. Então não se assustem com esses 14 volts aqui, que se vocês forem medir, nem vou colocar mais os valores aqui, depois não vai ter aqueles 14 volts, porque o teu transformador perdeu 10% já, né, da transformação aqui. Isso aqui foi o nosso dimensionamento, a gente compensou esses 10%, e depois ele perde mais 1,4 aqui DC. Tá, mas professor, isso aqui não é uma corrente reta. Concordo com vocês, não é uma corrente reta. Então, como é que eu vou deixar essa corrente reta? A verdade é que você não vai deixá-la reta. Professor, como assim?
você vai tentar deixar o mais reto possível. Como assim? Quando você colocar um capacitor nessa saída aqui, então concordam comigo que agora, se a gente quer ligar uma coisa aqui no meio, a gente pode ligar fora também, né? Agora esse circuito vai sair para cá, ele vai passar por aqui, não vai cruzar nesse fio, então a gente faz essa voltinha aqui, deixa eu apagar esse 0,7. E aí, ele vai ir lá para a nossa fonte de alimentação que a gente está criando, né? Vou fazer aqui, sair para cá. Só que antes de ir para a nossa fonte de alimentação, que aqui seria como se fosse o polo negativo e o polo positivo do nosso circuito, né? Aqui é o mais e o menos, que é assim que funciona a corrente contínua, né? Você vai pôr um cara aqui em paralelo, ou seja, com a tua carga. Quem é esse cara aqui? É o nosso amigo capacitor, beleza? Até não sei se eu desenhei um capacitor com a polaridade correta, né? Isso, capacitor sempre a parte reta aqui é a parte positiva, né? Se for um capacitor com polaridade, você vai ver que você pode colocar um outro de poliéster que não tem polaridade e vai funcionar igual. Mas normalmente se coloca o eletrolítico porque ele é mais barato, né? Mais fácil de ser confeccionado. Então, depois que eu coloco esse capacitor, agora o que eu quero que vocês prestem atenção, o que acontece com essa onda aqui. Vou fazer até em roxo. O capacitor ele vai estar carregando e descarregando o tempo inteiro aqui e compensando essa onda. Só que ela não vai ficar bem reta. O que acontece? Ele vai carregar aqui no primeiro ciclo e quando essa onda começar a descer, ele vai descarregar no circuito compensando essa queda. Então ele vai deixar uma queda um pouco aqui. Depois vai ter invertido, né, porque está acontecendo 60 vezes por segundo, ele vai carregar de novo e depois ele descarrega até que ele carrega de novo e ele descarrega. Então, o que está acontecendo aqui? Isso aqui não está bem reto, né? Deixa eu apagar. A nossa onda, depois que põe o capacitor, o nosso sinal, vai estar acontecendo isso. Ele não está mais oscilando tanto, mas ele está oscilando um pouco ainda. Esse nível de oscilação é chamado de ripple. Guardem esse nome, ripple, vou colocar aqui. Que é o quanto ele oscila da parte alta até a parte baixa aqui dessa onda aqui. Deixa eu até fazer de outra cor para ficar mais claro. Certo? Ou seja, essa altura aqui é a oscilação. Isso é o que a gente chama de tensão de ripple. Se vocês procurarem no tradutor, ripple em inglês significa ondulação. Tensão de ripple. E o que é a tensão de ripple? A tensão de ondulação é o quanto você determina, isso é o projetista, o cara que está fazendo a retificação, determina que pode oscilar. Ou seja, se eu quero que possa oscilar 1 volts, ou seja, pode ficar oscilando 1 volts em torno de 12, pode ir até 13 e também ir até 11, vai ficar oscilando 1 volt para cima e para baixo, né? Na verdade é a amplitude total, então seria 2 volts, né? Que oscila 1 para cima e 1 para baixo, 2 volts. Mas se você quer uma oscilação de meio volt, que oscila até 12, de 2 volts, perdão, que oscila até 13 e oscila até 11, você vai colocar lá um capacitor com menos capacitância. Guardem isso. Se a tua oscilação é maior, você coloca menos capacitância. Mas por que isso, professor? Se você tem circuitos que não são muito sensíveis à tensão, componentes que são robustos, né? Por exemplo, até um carregador de bateria, por exemplo, um carregador de bateria, como eu tinha falado no outro vídeo, ele não tem esse capacitor. Ele tem a ponta retificadora, que foi uma mancada minha, falei que não tinha, mas ele tem a ponta retificadora, mas ele nem tem o capacitor, porque uma bateria estacionária, ela pode ficar sofrendo essas pulsações que ela não estraga. Mas se é uma fonte de alimentação para um circuito digital, uma coisa mais sensível, você quer que essa oscilação seja o menor possível. Esse ripple seja o menor possível. E como é que você faz isso? Você aumenta o valor da capacitância do seu capacitor. E existe uma fórmula para isso que eu já vou passar. E olha só que interessante. Aqui ainda não está reto, concorda comigo? Isso aqui não é reto, professor. Isso aqui não é corrente contínua. Concordo contigo. Mas se você conseguir aumentar tanto a capacitância aqui, que essa oscilação de ripple aqui fique algo assim, ó.
Opa, já melhorou, né? Já não é mais tanto ondulado, nem parece mais uma onda. Então imagine que você consegue colocar tanta capacitância que para o circuito em si, a oscilação está na casa do milivolt ou do microvolt. Ele oscila 1 milésimo de volt para cima e 1 milésimo de volt para baixo. Isso não é nada. Isso vai parecer para vocês uma corrente contínua limpa. Mas se vocês conseguirem olhar em escala de milivolt, microvolt com um osciloscópio, por exemplo, vocês vão ver que tem ainda uma oscilaçãozinha, mas é uma oscilação que, para um circuito que funciona em 12 volts contínuo, não faz a menor diferença. Então você vai estar vendo uma linha reta, beleza? Então é isso, você vai colocar dessa maneira, uma ponte retificadora de onda completa com 4 diodos e um capacitor em paralelo, e aqui ficam os terminais onde é que tu vai ligar lá, igual uma fonte de bancada onde é que tu vai ligar teu circuito em corrente contínua. Certo, professor, mas como é que eu dimensiono essa ponte e como é que eu dimensiono esse capacitor? E aí, vamos para o que interessa, então. Então eu vou apagar aqui. Ah, sim. E agora sim, vocês vão ter aqui na saída o nosso tão esperado 12 volts DC. Corrente contínua, Direct Current. Conhecem aquela banda lá? AC/DC? Significa exatamente isso. Corrente alternada, corrente contínua. Ele viu numa máquina de costura da irmã dele lá, acho que é o vocalista, estava escrito isso e achou um nome legal para a banda, mas significa corrente alternada e corrente contínua, ou seja, entrada alternada, saída contínua. AC/DC. Então vamos lá. Como eu dimensiono a minha ponte de diodos e como eu dimensiono o meu capacitor? Então vou colocar aqui ponte de diodos ou retificador, vocês vão encontrar isso como ponte retificadora, né? Vou colocar aqui retificador. E é bem simples, deixa eu pegar aqui nas minhas anotações. Você tem que cuidar apenas 3 itens. O quarto item, então na hora de comprar, você tem que cuidar da tensão nominal. O que isso significa? Na tensão nominal também, tensão direta, ela tem que ser capaz de suportar passar 10.5 volts por ela. E isso qualquer ponte consegue, sabe? Você tem ponte até para 400 volts. Normalmente os diodos mais comuns já suportam até 70 volts. Então tem que suportar, ele está submetido diretamente, né, quando ele está polarizado para passar a corrente, 10.5 volts. Isso que a gente chama de tensão nominal ou de tensão direta, tá? Vocês também têm que cuidar a corrente nominal, né? Ou corrente direta. No nosso caso aqui, era 5 amperes. Então você tem que ter um diodo que aguente a corrente de 5 amperes. Isso você tem também no datasheet, na ficha técnica do teu diodo quando você comprar. Então, corrente nominal, 5 amperes. Então, vou colocar aqui, para o nosso exemplo, corrente nominal ela tem que ser maior que 10,5 volts. Ela tem que ser... é importante levar em conta também o valor de pico, né? A gente calculou que o pico vai chegar mais que isso aí. Então, tem que ter uma margem aqui maior, né? A corrente nominal, então, tem que ser maior que 5 amperes, que era o que a gente tinha estipulado. Para esse exemplo, né? Isso depende de vocês. O que vocês têm que cuidar também? Se vocês fizerem um transformador de mais alta potência, um transformador para uma máquina de solda, por exemplo, mas em máquina de solda não ia ter a ponte retificadora. Mas digamos que você quer lá um transformador que na saída tenha 70 amperes contínuo. O que você tem que cuidar? 70 amperes vai gerar muito calor. Então vocês têm que cuidar o calor gerado, se precisa de dissipador ou não. Eles vêm escrito. Normalmente não vai precisar, tá? Mas se precisar, isso aqui vai dissipar bastante calor
e vocês vão ter que colocar uma pecinha de alumínio para dissipar o calor. Então, calor gerado, vocês têm que levar em consideração. E por último, que é muito importante, a queda de tensão e a tensão reversa. Então, esse fator aqui, calor gerado, normalmente a gente não leva em consideração porque a gente nunca faz de tanta potência assim. Queda de tensão e a tensão reversa. O nosso aqui é de baixa potência, garanto com vocês que o calor não vai ser problema, então aqui está ok. A queda de tensão. Lembra que eu falei que cada diodo consumia 0,7? Isso não é necessariamente verdade, tá? Isso é bom vocês até olharem antes de projetar o transformador, né? Porque daí você já compensa as perdas. Por que tem que cuidar isso? Porque algumas pontes elas têm aquela tensão de 1.4, outras têm de 2, não é exatamente sempre a mesma coisa. Então essa queda de tensão dos diodos, né? Eu não peguei um datasheet aqui, mas vamos dizer que a nossa é 1,4 volts e está ok, porque a gente já concluiu que vai dar tudo certo se a gente perder 1,4 volts nesses diodos aqui. Mas tem que sempre lembrar dessa queda de tensão. Por isso é bom projetar o transformador para dar uma tensão mais alta, que é mais fácil, né, a gente dissipar a tensão que tiver a mais aqui na saída, dá para colocar reguladores, dá para pôr um conversor buck aí, de step down, do que elevar a tensão. Elevar a tensão também é possível de fazer, mas não é tão fácil quanto baixar a tensão, né? Então, se tu tiver um pouquinho a mais na saída, é mais fácil baixar do que elevar, né? Dica bem prática. E a tensão reversa. Claro, porque quando esse diodo aqui está polarizado negativamente, ele tem que aguentar os mesmos 10.5 volts, só que agora indo no contra dele, né? Isso o diodo também é bem tranquilo, ele aguenta tensões bem mais altas, mas é uma coisa que você tem que levar em consideração. Então ele tem que aguentar mais que 10,5 volts quando ele estiver polarizado reversamente, que ele não pode estragar, né? Então esses são os dados que vocês têm que cuidar para a ponte retificadora. Pro capacitor é mais fácil, só que tem uma formulazinha. Você só precisa cuidar de 3 coisas. Então vou colocar aqui ponte retificadora. Então, ponte de diodos retificadora. Então, vamos agora pro capacitor. Pro capacitor do nosso transformador, você tem que cuidar 3 itens. O primeiro é polaridade. Olha só. Se você vai comprar um capacitor de polaridade ou não, que tenha polaridade ou não. Um eletrolítico tem polaridade. Então, na hora que você montar a tua plaquinha aqui, que montar o teu capacitor no circuito, você tem que cuidar e colocar ele na polaridade correta, senão ele pode vir até a explodir. Então, cuidar se tem polaridade ou não. Então, ok, a gente vai pôr um eletrolítico desta maneira. Ok. Próximo item que a gente tem que cuidar é a tensão, né, que ele vai operar. E aqui tem uma regrinha prática. Se ele vai operar aqui em 12 volts, né, pega 20 ou 30% a mais. Né? 20 ou 30% a mais, 10% dá 1.2, 20 é 2.4. Pega um capacitor de 20 volts, 16 volts, né, para ter essa margem de segurança. Então, a tensão, você tem que pegar um capacitor com, vou colocar aqui, 20 a 30% a mais. Vamos colocar aqui no nosso exemplo que eu pegaria aqui um capacitor que é capaz de funcionar até 20 volts, mas é muito fácil encontrar capacitor que funciona até mais. E aí, outra coisa que eu tenho que levar em consideração junto com isso, vocês já devem ter reparado que capacitor, quanto maior a capacitância, menor é a tensão dele. Hoje em dia existem supercapacitores aí de 10 farads, 20 farads, até 100 farads, né, que são coisas absurdas. E se vocês olharem eles funcionam em 10 volts, 15 volts, eles não funcionam em tensões muito altas. Então, por que isso acontece? Porque depois vocês vão ver mais para frente que a capacitância tem a ver com a área de contato, né? E eles não conseguem ter materiais que suportam muita tensão. Isso é da construção deles. Então, o fator mais importante que eu vou pôr até aqui em vermelho é a capacitância em si. Capacitância, né? E esse valor
a gente tem uma fórmula. E olha só, a capacitância é igual a corrente de saída e out, vou colocar como é que vocês encontram isso num datasheet, sobre a frequência de saída, vezes a tensão de Ripple. E aqui tem que tomar dois cuidados. Então vamos lá, acabou a memória do celular, mas eu aproveitei para colocar a fórmula mais para cá, porque essa fórmula você tem que tomar dois grandes cuidados, pessoal. Quais são os grandes cuidados? E out em inglês, out, né? É saída, é sair fora, né? Então é a corrente de saída, a frequência de saída, a tensão de Ripple. Corrente de saída é a corrente que eu quero que tenha na saída aqui da minha fonte, né? Qual que é a corrente de saída? No nosso caso, 5 amperes. Então vou colocar aqui no nosso exemplo, né? Corrente de saída é igual a 5 amperes. Beleza, sem problema nenhum. Mas agora a frequência de saída, como assim frequência de saída, professor? Na saída, como a gente usou uma retificação, cada pulso que acontecia a 60 Hz, você duplicou. Isso é um pouco estranho, mas o período da onda agora, o formato de onda que fazia isso aqui, 60 Hz, né, 60 vezes por segundo, quando você retifica, ele faz o mesmo formato de onda na metade do tempo. Isso significa que a frequência dobra. Então guarda essa regrinha. Quando você usa uma ponte retificador de diodos, essa frequência de saída aqui não é mais 60 Hz, agora é 120 Hz. Você dobrou ela. Por quê? Porque agora você tem o mesmo formato de onda na metade do tempo. Vou deixar essa frase para vocês pensarem, mas vocês podem guardar a regrinha que a frequência dobra. Então agora a frequência é 120 Hz, tá? Então vou colocar aqui corrente de saída. Depois eu coloco, tem que ser em amperes. E a frequência em Hz. Aí, a tensão de Ripple. O que é a tensão de Ripple? A tensão de Ripple é a tensão que você admite que possa oscilar. Normalmente ela é tão baixa que a gente nem fala mais em volts. A gente fala em milivolts. Então aqui é muito importante. Esse valor aqui de baixo, tá? Ele é dado em milivolts, não em volts. Se você colocar aqui que eu quero um Ripple de 0,01 volt, que é 10 milivolt, né? Então você tem que colocar aqui em milivolts nessa fórmula, não vai me aplicar em volts. Então eu vou dizer que eu quero uma fonte bem boa que varie no máximo 1 milivolt, né, para cima e para baixo. Então minha tensão de Ripple, minha tensão de oscilação, vai ser 1 milivolt, então vezes 1. Então vamos guardar isso aqui que é bem importante. Aqui é em amperes, aqui é em hertz e aqui é em milivolt. Importante isso aqui, pessoal, milivolt, não coloquem em volt. Essa tensão é em milivolt, não cometam esse erro. Se vocês fizerem dessa forma aqui, depois a capacitância vai estar em farad. E aí sim você pode olhar aquele número e transformar para micro, pico, milifarad, o que tu precisar. Então, lembrem aqui, tensão de Ripple em milivolt. Então, eu deixei 1 milivolt, né, que é 1 milésimo de volt, né, 10 a menos 3. E aí, a minha capacitância desse meu capacitor vai ser igual a 5 dividido por 120. Simples assim. Então, eu cheguei aqui que ele tem que ter 0,04166. Vamos arredondar para 0,042. O que é isso aqui? Farad. Como que eu coloco isso aqui em milifarad? Isso aqui é 42 milifarad. Então, eu vou precisar de um capacitor que tenha capacitância maior que 42 milifarad, no mínimo 42 milifarad, para conseguir um Ripple, uma tensão de Ripple de 1 milivolt. Certo, pessoal? E é assim que você especifica. Então, aqui a nossa capacitância vai ter que ser maior que 42 milifarad. Beleza? Então, se eu tiver um capacitor de uma tensão de 20 volts, eu colocar ele na polaridade correta e ele ser maior que 42 milifarads,
a minha ponte retificada vai estar lá bonitinho com um ripple de 1 mV, eu nem vou perceber aquele 1 mV oscilando lá. Quero mais ainda, vai aumentar a capacitância, mas é difícil achar capacitor com maiores capacitâncias, tá? Deixa eu ver se está tudo correto. Então é isso. Esse é os cálculos que você tem que cuidar. Lembra, a tensão de Ripple nessa fórmula vai em milivolt. Não coloca ali 0,0001, porque vai dar uma capacitância muito grande aqui, tu vai achar, meu Deus, não vou encontrar esse capacitor. Não, aqui é em milivolt, tá? Beleza? Então tá aí. Agora vocês já podem montar toda a fonte de alimentação que converte corrente alternada em corrente contínua e a baixa tensão através do transformador. Pessoal, eu quis gravar mais uma parte aqui porque eu me dei conta de uma coisa. 42 milifarad é capacitância pra caramba. Por quê? Porque 1 milivolt é uma tolerância excelente, você não precisa de tudo isso. 100 milivolt já estava muito bom. 1 volt já estava bom, então você teria que colocar 1000 aqui, porque 1000 milivolt é 1 volt. Só para mostrar para vocês, eu tenho esses capacitores aqui, e esses são capacitores de capacitância bem alta, tá bom? Não sei se a câmera vai pegar aqui, mas eles são capacitores de 10.000 micro. O que significa 10.000 micro? 10.000 micro é 10 mili, se vocês fizerem a conversão correta. Então esses aqui são capacitores de, não está pegando corretamente aqui, mas são capacitores de 10.000 micros e 25 volts eletrolíticos. Esses capacitores aqui já são um pouco caros, tá? Então, o que significa, professor, que cada um desses aqui só tem 10 milivolt? Sim, só tem 10 milivolt, Pedrão. 10 milifarad? Sim, professor, só tem 10 milifarad. Tu precisa de 40? É. O que você faz? Eu ia ter que pôr 4 desses aqui em paralelo. Eu ia ter que pôr em paralelo aqui 4 para conseguir 1 milivolt. Até 5, né? Se eu quisesse compensar isso aí. E isso é capacitância pra caramba, pessoal. Isso é muita capacitância. E isso é difícil de encontrar. Esses caras aqui são caros, se não me engano, cada um desses aqui é 8 pila. Porque eles são já quase capacitores de capacitância muito alta, né? Então é isso que eu queria deixar essa noção para vocês, que milivolt, a tolerância de 1 milivolt é uma tolerância muito baixa, uma tolerância muito para uma coisa muito precisa, você não precisa disso. Então eu queria aqui mudar um pouco a conta, porque eu exagerei na minha tolerância aqui, né? Você ia gastar muito dinheiro e você ia ter que comprar capacitores que não são fáceis de achar, tá? Então, o que eu vou falar aqui? Vamos ser um pouco mais tolerante, né? Em vez de 1 milivolt, vamos colocar aqui 1/10 de volt, né? O que é 1/10 de volt? Pega 1 volt e divide por 10. Isso vai dar 0,1. 0,1 volt também é conhecido como 100 milivolts. Eu espero que essa conversão esteja tranquilo para vocês, né? 0,1 volt são 100 milivolts. Então vou colocar aqui uma tolerância de 100 milivolts. Você vai ver que esse valor aqui vai baixar. Vai abaixar o quê? Na casa de 2 casas aqui, né? Não vai dar isso. Vai dar 0,0042. Agora sim. Então vai dar mili. Isso aqui, se vocês já estão acostumados, vai dar 420 microfarad. Microfarad. Agora sim, agora temos um valor mais próximo da realidade. Claro que você não precisa ter uma tolerância tão baixa que nem a que eu coloquei. A que eu coloquei é para um equipamento médico super importante e normalmente você não precisa de uma tolerância tão baixa. Agora sim, tá fácil. Vejam que um capacitor desses aqui, né, que como eu mostrei antes, é micro, né, 10.000 micro. Então ele tem 10.000 micro e agora daria um capacitor de 420 micro. Deixa eu só confirmar isso. 5 dividido por 120 vezes 100. É isso aí, vezes 10 a menos 4, apertar o botão engenharia e 416 micro, né? 420 microfarad. Então, aí sim é um valor de capacitor, de capacitância que você consegue de uma tensão maior e muito mais fácil de encontrar. Não é um capacitor tão difícil que nem eu falei. Eu até tenho esses capacitores aqui, mas eles são mais caros. Você pode pôr um capacitor menor, que daí tá tranquilo. Mas quanto mais retilíneo você quiser, maior a capacitância.
Beleza? Só que daí você não vai conseguir capacitores de tensão tão altos. Esse aqui é de 25 volts apenas. Certo? Então era só isso que eu tinha para falar ainda, para colocar um caso mais real, não precisar se preocupar em gastar tanto dinheiro com capacitor aí. Agora sim, um forte abraço e até mais.